Há muitas razões pelas quais você pode gostar de Planeta dos Macacos, e a primeira delas provavelmente deve ser a nostalgia. Pois o primeiro filme foi lançado em 1968 e está com a continuidade da franquia até hoje. Uma razão também pode ser a vontade de ver como os efeitos práticos eram feitos lá nos primeiros filmes e como a computação gráfica potencializou a formação de primatas realistas nos dias de hoje também, né? Entre outros motivos, podemos destacar um muito interessante e que pode ser considerado também o maior pilar de uma boa obra de ficção científica, ou seja, estamos falando desse pilar, a história. Afinal, o que fez as pessoas pensarem que uma história onde macacos batalham e de certa forma vencem os humanos realmente poderia fazer sucesso? A resposta está na história. Até porque uma boa história no filme é aquela que permanece com você há muito tempo depois que os créditos finais rolam. Desde o lançamento do primeiro filme em 1968, Planeta dos Macacos tem explorado temas universais, questões como a luta pelo poder, a natureza da humanidade, a sobrevivência, a liberdade, a coexistência e os perigos da tirania, que são centrais, aparentemente, em toda a série de filmes. O primeiro filme, por exemplo, lançou um olhar crítico sobre a Guerra Fria, com os direitos civis e a exploração. As novas trilogias, iniciadas com Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011, abordam questões contemporâneas como manipulação genética, a ética científica e até a degradação ambiental. São questões que parece que ninguém ousa desmerecer, né? Mas na vida real podem encher inclusive algumas pessoas de pavor pela simples menção dessas mesmas questões. Mas foi isso que deu para as histórias uma profundidade adicional e que levou a franquia além do entretenimento também. E isso falando por cima, né? Mas se assistir de novo, podemos encontrar camadas e mais camadas que estão escondidas por entre esses filmes. A história também é feita de personagens complexos, que de tão bem contados, acabam se conectando com quem assiste. E isso por causa de tão simples que acabam parecendo, mesmo sendo complexos. Você pode não perceber, mas em Planeta dos Macacos você provavelmente está vendo algum personagem que é muito mais complexo em termos de composição de personalidade e afins. Isso é, levando em consideração e comparando com muitas pessoas que você conhece. César, o líder dos macacos, na trilogia mais recente, é um exemplo perfeito disso. A trilogia recente de Planeta dos Macacos, iniciada com Planeta dos Macacos A Origem, em 2011, e continuada com Planeta dos Macacos O Confronto, de 2014, e culminando em Planeta dos Macacos A Guerra, de 2017, mostra que César é um daqueles personagens que temos que respirar fundo e perguntar: o que é que eu estou assistindo aqui? Desde o início, César não é apenas um macaco super inteligente, ele é uma figura profundamente empática e introspectiva. Sua jornada começa em A Origem, onde ele passa de um animal de estimação curioso e afetuoso até um líder revolucionário, desafiando os limites de compreensão e moralidade básicos que nós humanos temos. O desenvolvimento de César por aqui é marcado por uma série de dilemas morais e emocionais também. Em A Origem, vemos César lutando para encontrar seu lugar entre humanos e macacos. Ele é criado por humanos, mas gradualmente percebe que nunca será aceito plenamente por eles devido à sua natureza. Em Um Confronto, o segundo filme da trilogia, César enfrenta desafios ainda maiores enquanto tenta liderar uma sociedade de macacos em um mundo pós-apocalíptico, onde a tensão entre humanos e macacos está em seu ponto culminante mais alto. O filme explora a complexidade de sua liderança, mostrando César como um líder sábio e compassivo, que no entanto deve tomar decisões difíceis e por vezes cruéis para proteger o seu povo. Sua relação com Koba, um macaco que sofreu abusos nas mãos de humanos e se torna um antagonista também, destaca ainda mais a profundidade de César como personagem. O auge de desenvolvimento do César acontece em A Guerra, onde ele enfrenta o seu maior desafio até então,
O filme mostra César como um líder estratégico e tático, e também como uma figura trágica que carrega o peso da responsabilidade e das perdas pessoais. O que torna César um personagem tão notável por aqui é a maneira como a trilogia explora sua evolução, não apenas como líder, mas também como um indivíduo. Ou seja, o que poderia parecer apenas contraintuitivo consegue tornar a história ainda melhor. Ele não é retratado de forma unidimensional, longe disso. Ao contrário, ele é um ser que cresce, aprende e muda ao longo do tempo. Ele tem uma jornada do herói diferente e ao mesmo tempo ele é muito bem construído. A captura de movimento e a atuação de Andy Serkis permitem então uma expressão emocional e física para esse protagonista, criando um personagem que é profundamente humano em suas lutas e também triunfos. A construção do personagem César não é apenas a de um líder revolucionário, mas também a de um ser que busca entender e definir a sua própria humanidade em um mundo que muitas vezes é desumano. Nesse sentido, há muitos detalhes possíveis que poderiam ser incluídos para falar mais de César, correto? Até aqui podemos ver então que bons personagens eles conseguem ilustrar o que uma história precisa transmitir. Inclusive, os personagens humanos também são desenvolvidos de maneira a mostrar suas fraquezas, medos e esperanças, tornando-os mais realistas e relacionáveis também. Agora, voltando para o apanhado geral dos filmes, cada filme da franquia é cuidadosamente estruturado para criar uma narrativa épica. As histórias são contadas em várias camadas, com subtramas que enriquecem essa trama principal, e a trilogia recente, por exemplo, segue uma progressão clara e coerente, onde cada filme se baseia nos eventos anteriores, levando a uma conclusão mais satisfatória. Aqui também temos uma boa mistura de ficção científica com o drama humano, pois a presença de tecnologia avançada por aqui, cenários pós-apocalípticos e conceitos futuristas são usados não apenas como pano de fundo, mas como ferramentas para explorar questões mais humanas. A franquia sempre fez perguntas provocativas sobre o que significa ser humano também. A inversão de papéis entre humanos e macacos serve como uma lente para examinar os nossos próprios preconceitos e a nossa capacidade de crueldade e também nosso potencial, ou possível potencial pelo menos, de redenção. Cada geração de filmes trouxe novas perspectivas e histórias que falam com os problemas e também com as preocupações de seu tempo. Será que Planeta dos Macacos, O Reinado, filme agora desse ano, de 2024, vai conseguir fazer isso também? Recapitulando rapidamente por aqui, cada geração de filmes conseguiu se conectar com o público de alguma maneira quando aborda temas universais e relevantes, desde os direitos civis e a Guerra Fria na década de 1960 até a manipulação genética e a degradação ambiental nas trilogias mais recentes. Dado esse histórico, é natural que exista uma expectativa de que Planeta dos Macacos, O Reinado, siga esse legado e consiga trazer pelo menos uma nova perspectiva, ou que pelo menos honre as perspectivas que foram passadas anteriormente. É mais ou menos o que acontece na franquia de filmes pós-apocalípticos de Mad Max, onde cada lançamento cumpre um papel diferente na história em geral. A capacidade de franquia de Planeta dos Macacos de se adaptar e permanecer relevante, então, é uma das suas maiores forças. Se o Reinado conseguir explorar esses temas contemporâneos de maneira mais profunda, mais envolvente, ele certamente poderá se conectar com o público geral e continuar o legado da franquia. Planeta dos Macacos, O Reinado, tem todas as ferramentas para continuar a tradição da franquia de contar histórias relevantes por aqui. E depois do protagonismo do poderoso e carismático César na trilogia anterior e com a ausência dele nesse lançamento, a pergunta que fica é: o que vai acontecer nesse filme?